Shalom, queridos. Hoje é Lucas capítulo 6, o sentido do sábado. Quando os fariseus viram os discípulos de Jesus Cristo apanhando espigas no sábado, eles questionaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Foi a pergunta deles. Lucas 6, de 1 a 5. De acordo com eles, Deus não queria que pessoas com fome ao menos providenciasse o que comer no sábado, porque este era o dia do Senhor. Comer, pelo menos comer, tinham direito, né? Na resposta, Jesus cita o exemplo de Davi. Este, fugindo de Saul, com fome e não tendo o que comer, convenceu o sacerdote a deixá-lo comer os pães da proposição. Esses pães eram considerados sagrados e só podiam ser comidos pelo sacerdote, como forma de oferta agradável ao Senhor. E o que aconteceu a Davi? Ele foi punido por Deus? Nada aconteceu, Deus não o puniu. O que Jesus Cristo está nos ensinando é que, em determinados momentos, para a preservação da vida, do ser, a observação do sagrado pode ser quebrada. Davi não voltou a comer os pães da proposição por mero capricho. Ele comeu uma única vez para salvar a vida e porque estava com fome. O sábado foi instituído como dia de descanso e culto ao Senhor. O princípio é que no seu dia de culto ao Senhor, você apenas cultue ao Senhor. Nossa sociedade está organizada de uma maneira diferente. Inúmeras pessoas precisam trabalhar no sábado e no domingo. E agora? A folga delas pode ser o seu dia de culto, o dia de ir à igreja, tomar santa ceia, entregar o dízimo e ofertas. Então, a gente sabe que para o Senhor é o dia que você descansar. Esse é o sábado. A palavra sábado significa descanso. Então, se você trabalhar no sábado, se você trabalhar no domingo, o que você tem que fazer? Você vai ter que escolher um dia, trabalhar no sábado e no domingo, um dia que você folgue do seu trabalho, esse é o seu Shabat, esse é o seu sábado, onde você vai se dedicar a ter maior tempo com Deus, maior tempo no lugar secreto, orando, buscando mais intimidade com Deus, maior tempo para a sua família, para estar juntos fazendo a leitura da palavra, estudando a palavra, maior tempo de visitação das pessoas que estão necessitadas de visita. É um dia especial para o Senhor. Cuidar dos pobres, dos oprimidos, é algo que está fazendo parte daquilo que Deus requer, deixou determinado. Então, é um dia diferente. É um dia que o seu trabalho é só de nível espiritual. Então, se você trabalhar sábado e domingo, já imaginou uma coisa dessa? Aí está condenado, não pode trabalhar, tem que ficar sem emprego, porque o emprego pede que seja no sábado e no domingo. Eu, por exemplo, tenho minhas auxiliares, que elas são diaristas, elas trabalham, aquela que saiu plantão no domingo, ela trabalha no domingo. E eu digo sempre para elas, você está servindo a Deus, porque está permitindo que a sua líder vá para frente do povo pregar a palavra, enquanto você está cuidando dos afazeres que não depende de... Não é porque vai fazer comida, é por causa do filho especial, que não podia ir naquele tempo. No tempo que eu faltava, que fazia isso, era porque meu filho não ficava querendo sair para lugar nenhum e, se fosse para o templo, incomodava. Foi uma fase que ele passou assim. Então, tinha que ter alguém, enquanto eu estava na frente do povo pregando, alguém olhando meu filho. E eu dizia para elas, não tem nenhum sentimento de culpa, porque você está servindo a Deus, adorando a Deus, quando você dá um copo d'água ao profeta. Esse teu cuidado com meu filho é como se fosse o copo d'água que dá o profeta, porque Deus deixou sempre essa parte muito importante em relação a profetas. Ele não queria que ninguém fosse ao profeta sem levar algo para o profeta. Agora imagine uma pessoa que está tomando conta do filho de um profeta enquanto ele está fazendo o que Deus mandou fazer, que é ministrar a palavra nas suas congregações. Então,
a gente tem exemplo próprio que eu faço isso, porque eu sei, tenho consciência que é assim que Deus requer. E como temos exemplo aqui que estamos citando, de pessoas que trabalham, têm patrões e que estão determinadas a trabalhar no domingo e no sábado. Ela vai ficar desempregada por causa disso? Aí você teria o sábado como Deus. E sábado não é um Deus. Sábado é um dia para nós servirmos a Deus. Se nós somos bons funcionários, se trabalhamos bem para nossos patrões, estamos servindo a Deus. O que não pode acontecer é que o cristão que use sua rotina de trabalho para não cultuar o Senhor. O que não pode acontecer é isso. Você precisa adorar o Senhor. Se você não pode no domingo, você adora no dia que você estiver folgando. Mas tem que adorar o Senhor porque é um dia especial que Ele requer de todos os seus filhos. Lucas 6 e a perseguição dos fariseus. Os fariseus procuravam motivos para acusar a Jesus Cristo em determinado dia de sábado. Estando eles na sinagoga, observavam que havia um homem com uma mão atrofiada e queriam saber se Jesus ia curá-lo. Lucas 6, de 6 a 11. Jesus Cristo chamou o homem para o meio e perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O que é o bem ou mal? Salvar sua vida ou destruí-la? Mais uma vez, Jesus reforça o princípio do sábado e o princípio da vida. Para os fariseus, até fazer o bem no sábado, ou mesmo salvar uma vida, era pecado. Esse equívoco na interpretação das Sagradas Escrituras faz com que as pessoas fiquem longe de Deus por acharem que ele é um lunático, o que de fato ele não é. Vou repetir. Este equívoco na interpretação das Sagradas Escrituras faz com que as pessoas fiquem longe de Deus. As pessoas se afastam de Deus, achando que ele é um lunático, o que de fato ele não é. O princípio do sábado que é o de cultuar ao Senhor, jamais proibiu alguém de salvar vidas. A hipocrisia, sim. A pergunta de Jesus Cristo deixou todos sem resposta. E em meio ao silêncio ele disse: estenda a mão. E ele estendeu, e ela foi restaurada. Utilize o seu sábado para cultuar ao Senhor e para fazer o bem ao seu próximo. Antes de nomear os apóstolos, o Senhor Jesus Cristo passou a noite orando a Deus. Este exemplo nos dá uma grande lição. Lucas 6, de 12 a 16. Devemos ter uma vida de oração ativa, diária. Dessa forma, as nossas decisões, mente, alma, espírito e corpo, serão influenciados pelo nosso compromisso com Deus. Nos evangelhos, não são poucas as vezes que observamos Jesus em oração. E aqui, antes de tomar a importante decisão de nomear as pessoas que, junto com ele, mudariam o mundo, ele ora. Não foi em vão que esses 12 que ele escolheu, através de oração, fez com que o evangelho chegasse até nós. Fiéis pregando até que o evangelho chegou até nós. Em paradoxo, a proclamação das pessoas que não são mais do que felizes, Jesus Cristo proclama aí, em relação a um outro grupo de pessoas, Lucas 6, de 24 a 26. Isto porque eles não usam sua vida e bens para a glória de Deus, nem para aliviar a vida do próximo. Eram egoístas e avarentos. Jesus Cristo começa a ensinar qual deve ser o nosso comportamento diante dos conflitos da vida. Ele contradiz a forma usual e estabelece novos princípios para os seus seguidores. Lucas 6, de 27 a 36. Amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, ore por aqueles que os maltratam. Agora não podemos pagar o mal
com a mesma moeda. Quando atacados, devemos apresentar o bem. Jesus Cristo nos ensina que devemos ter muito cuidado na hora de emitir juízo sobre o próximo. Isso porque, com a mesma medida e intensidade que julgamos, seremos julgados. Lucas 6, de 37 a 42. O melhor caminho a seguir neste trecho é o amor. Não procure defeitos em outras pessoas e, quando elas errarem, ponha-se no lugar delas. Se perceber que a pessoa ama o pecado, ore por ela e, na medida do possível, compartilhe com ela a palavra de Deus. Emitir julgamento é algo muito forte, não é nossa responsabilidade, portanto, tome muito cuidado com seu julgamento. Aconselhar, orientar é uma coisa, julgar é outra. Lucas 6 e o comportamento do cristão. Jesus Cristo deixa muito claro que o nosso comportamento falará por nós. Ele faz isso usando o exemplo das árvores. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Lucas 6, 43. Portanto, a hipocrisia no comportamento do cristão é logo descoberta. Isso porque há práticas que não conseguem ser mascaradas. Jesus Cristo encerra seu sermão com uma advertência: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Lucas 6, de 46 a 49. Ele deixa muito claro que de nada adianta ouvir ou conhecer os seus ensinamentos se nós não o colocamos em prática. O ouvinte praticante é capaz de suportar todas as dificuldades que combaterem suas convicções. Já o ouvinte esquecido, quando vê a dificuldade, ele não suporta a pressão. Louvado seja Deus. Estamos aqui com o capítulo 6 de Lucas, encerrando o comentário, e eu quero que vocês não esqueçam. Eu acho que a essa altura, depois de estarmos com esse discipulado e com essas células desde maio de 2023, essa altura todos já sabem os deveres que tem que fazer. Um deles que não deve ser esquecido é colocar o nome do seu discipulador no comentário do vídeo no YouTube, porque é assim que eu organizo, fico sabendo todo o controle da célula do nosso ministério, do discipulado do nosso ministério. Da mesma maneira, as células. Se você não colocar o nome do seu líder de célula lá no comentário do YouTube, vai dificultar meu trabalho. É através disso que eu vou tendo controle, as anotações de quantas células estão funcionando no ministério, de quantos discipulados nós temos no ministério. Afinal de contas, nós estamos numa igreja em célula, no modelo dos 12. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e os líderes de células, e os discípulos e os componentes das células desse Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.